Gente, eu vou voltar a falar da greve de metrô e trem aqui em São Paulo, porque agora a gente tem entrevista importante aqui no 360. Nós vamos falar com exclusividade com o governador Tarcísio de Freitas sobre essa, que foi a terceira greve no ano de metrôs e trens aqui em São Paulo. Governador, seja muito bem-vindo ao 360. A Justiça determinou, governador, ela deu ali uma liminar e o senhor mesmo e o prefeito Ricardo Nunes têm dito que essa é uma greve de motivação política. Então, essa é a minha primeira pergunta. Por que essa é uma greve política? E se é uma greve política, quem está tentando atingir o senhor? Bom, boa tarde, Raquel, e todo mundo que nos acompanha aí no 360, na CNN. Olha, é claro que é uma greve política, não tem pauta. O que está sendo pleiteado? Reajuste salarial, melhor condição de trabalho, algum abono, nada. A greve tem a seguinte motivação: nós somos contra o programa de privatizações, que é um programa que foi escolhido pela sociedade nas urnas, foi escolhido pela sociedade nas eleições. O tempo todo a gente disse, vamos buscar o capital privado, porque é uma maneira de a gente trazer mais investimento, criar mais oportunidades, melhorar a eficiência do serviço público. É essa discussão que a gente colocou para a sociedade na campanha, com os ônus e bônus, e que a gente está colocando agora. E, de fato, a sociedade tem vindo com a gente sente isso. É uma greve até de baixa adesão, a gente pode colocar assim, isso está muito ligado à baixa representatividade, né, daqueles que decidiram por ela. E o que a gente percebe é que um sindicato em especial, e sindicatos que estão aí capturados por partidos políticos, querem desgastar o governo. Só que não desgastam o governo. O que eles estão desgastando? A paciência da sociedade, a paciência do usuário, do cidadão, que não aguenta mais ficar, por exemplo, privado do transporte público. Transporte que é um direito, ele tem o direito de ir e vir. Então, são greves desarrazoadas, ilegais, que no final das contas, qual é o objetivo? Vão chegar aonde? A gente é contra a privatização, a gente vai continuar estudando, como a gente já disse, não vamos parar. Vamos chegar no final do dia, a greve vai terminar e onde é que se chegou? Nada. Só se prejudicou o cidadão. Se impôs um prejuízo ao comércio, que pode chegar aí na casa dos 50, 60 milhões de reais. Trabalhadores tiveram dificuldade de chegar no trabalho. O Provão Paulista teve que ser adiado. Nós teríamos todos os estudantes de ensino médio fazendo a prova para acessar as universidades estaduais do estado de São Paulo, que é uma inovação deste governo. Pela primeira vez a gente ia ter o Provão Paulista. E o que se ganhou com esse movimento? Absolutamente nada, né? Só se prejudicou o cidadão, se prejudicou a população. Então, é uma greve, obviamente, de cunho político. Governador, o senhor disse que sindicatos capturados por partidos políticos querem desgastar o governo. O Sindicato dos Metroviários é dirigido por uma pessoa filiada ao PSOL. O senhor atribui isso, então, ao pré-candidato Guilherme Boulos e às eleições municipais? Olha, é difícil afirmar, mas a gente tem todas as conexões, né? Fica muito patente que existe uma clara motivação política, uma intenção realmente de desgastar o governo, porque greve sem pauta e é uma greve que se repete, toda hora tem uma greve. Então, nós tivemos uma greve em março, nós tivemos uma greve no dia 3 de outubro, nós tivemos uma paralisação inopinada no dia 12 de outubro, agora nós temos a greve de novembro. E fora isso, várias tentativas de se chamar greve que foram frustradas. Se a gente for acompanhar o histórico das assembleias, a gente vai ver que por diversas vezes o sindicato tentou parar os serviços. Ora, com que objetivo? É um objetivo de criar desgaste. No final, esse desgaste está sendo criado por o próprio sindicato. E aí é bom ressaltar uma coisa: essas pessoas não representam os metroviários, aqueles que de fato têm paixão pelo que fazem, aqueles que gostam da atividade, que querem transportar pessoas, que têm paixão pelo transporte ferroviário de passageiros, pelo transporte de alta capacidade, por aqueles que fazem engenharia, por aqueles que planejam transporte, por aqueles que estão dando duro hoje nas obras da linha 2. Então, essas pessoas não representam o que de fato é o metrô, que é um patrimônio do estado de São Paulo. Governador Pedro Venceslau tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, governador. O Sindicato dos Metroviários ameaçou processar o governo por assédio moral coletivo devido à decisão de procurar os funcionários um a um que tenham participado da greve, punir os funcionários um a um. Como é que o senhor avalia essa ameaça?
Isso é uma grande bobagem. Na verdade, não tem assédio moral coisa nenhuma. O que tem é preparação para o movimento. A gente procurou a justiça, que é quem tutela e quem decide, né, que define as regras de execução da própria greve. Até a greve tem regra. Nós procuramos o judiciário. Judiciário, quais serão as condições de contorno? O judiciário estabeleceu, olha, vocês vão funcionar com 80% nas horas de pico e 60% nas horas de vale. Olha, é natural que o governo se prepare, que a empresa, né, que a companhia, que o metrô se prepare para isso. Então, o que foi determinado? Olha, então, quem é que está nos 80%? Tem que ter uma clareza, para isso não ficar solto. Quem vai estar escalado? A escala de serviço numa empresa como o metrô é rotineira, é constante. Você tem escala de serviço todos os dias. E nessa situação de greve, quem são os funcionários que estão escalados? Agora, nós fizemos questão de dizer, você está escalado para cumprir a determinação judicial, para fazer o que o judiciário está mandando. E, obviamente, estão ignorando solenemente o que o judiciário determinou. Se eles estão ignorando o que o judiciário determinou, eles estão assumindo determinados riscos. Olha, o que a gente está assistindo? A gente está assistindo a indisciplina, a insubordinação, que tem sido uma constante daqueles que militam aí nesse sindicato. Governador, Jussara Soares tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, governador. Que bom falar com o senhor. Governador, o senhor diz que os planos de privatização, os estudos, eles não vão parar. Mas diante do impacto dessa greve, isso não atrasa o planejamento do senhor de entregar essas privatizações? E qual é, no seu calendário, quando o senhor dá início, de fato, a essa privatização? Veja, as privatizações, elas começam a partir do momento que você começa os estudos. Todos os estudos daquilo que foi qualificado no Programa de Parceria de Investimentos do Governo do Estado de São Paulo, esses estudos já tiveram início. Nós temos aí a EMAI, que está super adiantada. É uma operação que a gente deve fazer em fevereiro ou março do ano que vem. Então, é a primeira privatização que nós vamos fazer. Está fora do radar, pouca gente está falando, mas está super adiantada. O modelo está ficando muito bom e a gente vai concretizar a operação já em fevereiro ou março do ano que vem. Nós temos a Sabesp, que já vem na sequência, nós temos o Trem Intercidades, que nós temos o leilão já programado para fevereiro, e aí vamos lembrar que no modelo do Trem Intercidades, que vai fazer a ligação Campinas-São Paulo com o trem de média velocidade, nós temos o serviço do trem intermetropolitano, que vai absorver a linha 7. Né? Então, a linha 7 vai fazer parte dessa concessão que está no âmbito aí do trem Intercidades. Então, a gente está com o cronograma desenrolando todos os dias. A gente está estudando bastante. Essa greve não impacta em absolutamente nada no nosso cronograma. Os estudos de metrô e CPTM já estão em andamento. A gente tem uma previsão de ter o estudo da CPTM pronto no final de 24, né, podendo fazer o leilão até no final de 24 ou no primeiro semestre de 25, e a previsão é que a gente faça o leilão das linhas de metrô no ano de 25. Governador, Yuri Pita tem uma pergunta para o senhor. Obrigado, Raquel. Boa tarde, governador. Como o senhor responde? Duas questões. O sindicato fez uma proposta de catraca livre, muita gente falou que isso poderia ser uma forma de fazer a manifestação política sem prejudicar os trabalhadores que dependem de transporte, mas essa medida foi vetada. Queria que o senhor explicasse por quê e reafirmar um pouco na linha do que a Jussara Soares te perguntou. O calendário de votações na Assembleia Legislativa para a privatização da Sabesp está mantido? O projeto vai ser aprovado esse ano? Olha, a gente acredita que sim. Eu tenho conversado bastante com o presidente da Assembleia e com os líderes dos partidos. Observe que a gente mandou esse projeto com urgência e tem um prazo para deliberação. Então, a gente deve ver esse projeto sendo votado em plenário agora no início do mês de dezembro. Então, cumprindo aquele nosso cronograma e o planejamento de ter essa questão política resolvida ainda nesse ano. Então, a gente entra no ano de 24 já tratando das questões técnicas, a gente terminando do diligence, fazendo aí os roadshows, terminando as equações regulatórias. Daqui a pouco a gente vai apresentar para o mercado um modelo regulatório. Diga-se de passagem, é um modelo regulatório que eu entendo, atende muitas expectativas do mercado, e a gente então deve partir para o roadshow, book build, fazer a operação aí até o final do primeiro semestre do ano que vem. Então não vejo aí nenhum problema de cronograma e acredito na votação ainda este ano. Nossa expectativa é forte pela aprovação.
aprovação, devemos ter os votos tranquilos e seguir em frente. Com relação à catraca livre, basta ver o que os outros governadores, os que me antecederam, fizeram. Jamais toparam essa questão de catraca livre em greves. Porque você traz, além da demanda que já é muito grande, você atrai mais demanda para o metrô, sem nenhum tipo de controle, sujeitando as pessoas a severos riscos, a riscos de acidente, a queda sobre a linha. Então, não é prudente, não se faz isso, seria uma irresponsabilidade. Nós não vamos topar essa irresponsabilidade, porque só quem é irresponsável aqui é os sindicatos metroviários. Governador, o senhor divergiu publicamente do prefeito Ricardo Nunes sobre essa proposta dele de tarifa zero aos domingos ou nos fins de semana. O senhor segue apoiando o projeto de reeleição dele para a Prefeitura de São Paulo? Olha, a gente precisa de um prefeito, e a gente está vendo isso agora até nessa manifestação, com quem a gente possa conversar, possa dialogar. Não existe um bom trabalho de zeladoria sem uma boa conversa com o governo do Estado. E não existe um bom trabalho do governo do Estado na capital sem uma boa conversa com a Prefeitura. Questões como Cracolândia, questões como tarifa do transporte público, elas têm que ser tratadas em conjunto. E a parceria, a conversa é muito importante. É muito importante que a gente converse, por exemplo, com relação à saúde, para que a gente possa usar a cobertura da Prefeitura, a cobertura do município, junto com a cobertura do Estado. Então, o que a gente deseja? A gente deseja ver, no ano que vem, um prefeito eleito que dialogue com o governo do Estado. Eu tenho um excelente diálogo com o prefeito Ricardo Nunes. E não quer dizer que eu vá concordar com tudo. Realmente, na questão da tarifa zero, eu divirjo, porque eu não vejo aí viabilidade. A gente está falando de um sistema que carrega aí 8 milhões de passageiros por dia, é um sistema que tem bases de custos diferentes, o transporte sobre trilhos é uma coisa, o transporte sobre pneus é outra coisa absolutamente diferente. Temos questões aí a mergulhar no que diz respeito à eficiência e transparência do sistema de bilhetagem. Eu acho que é algo que tem várias oportunidades de melhoria, ganhos de eficiência, e a gente tem que buscar esses ganhos de eficiência. E se a gente parar para pensar no custo desse transporte, contando aquilo que pode vir do Vale Transporte, a gente vai necessitar ainda assim de um subsídio muito pesado. Esse subsídio vai tirar dinheiro de outras políticas públicas. Esse subsídio vai subtrair dinheiro da habitação, vai subtrair dinheiro da educação, vai subtrair dinheiro da infraestrutura, vai subtrair dinheiro da saúde, e eu acho que é incompatível. A Prefeitura e mesmo o Estado, eles não podem trabalhar e arrecadar simplesmente para pagar o transporte com tarifa zero. Isso não faz o menor sentido e é incompatível para um sistema de transporte desse tamanho. Nós conversamos com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Governador, eu agradeço imensamente que o senhor tenha tirado um tempo nesse dia tão turbulento para conversar aqui com o CNN 360. Muito obrigada e uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, Raquel, estamos aqui à disposição. Obrigada, governador.